Então vamos lá, irmãos, de capítulo 4, 5 e 6 de 2 Crônicas. A partir do capítulo 4, ele vai contar pra gente de forma bem detalhada e bem amorosa a respeito dos utensílios, dos pertences que ele construiu no templo. Aí você me pergunta, ele quem? Foi Salomão? Salomão quem fez, mas não é Salomão que está contando essa história. Nós vimos isso, né, irmãos? Provavelmente quem foi? Foi Esdras. Por que eu estou dizendo que foi Esdras? Porque é ele que vai voltar, irmãos, para reconstruir o muro. Então, provavelmente é ele que está contando essa história aqui, tá certo? Ele quem foi o autor, mas não se tem como provar. Então, vamos só ler a história de fato, tá certo? Aqui ele está contando como foi que o Salomão fez, irmãos. Olha só, a riqueza de detalhes. Olha só. Como ele fez o altar de bronze, olha, 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, 20 côvados de altura. O que é esse negócio de côvados? Que nós já estudamos tantas e tantas vezes. Côvado é uma medida de comprimento. Vocês lembram disso? E quanto é que mede essa tal dessa medida? 50 centímetros. Era como eles mediam do dedo médio até o cotovelo. Ah, mas Ariane, eu queria saber, então, como era essa medida aqui, 20 côvados, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou ter que multiplicar, né, os 20 côvados pelos 50 centímetros, tá? Aí você vai ver mais ou menos para você tentar entender qual era a largura, qual era a altura disso aqui, tá certo, irmãos? Só que aí ele conta. É uma coisa feita com detalhes, com capricho. Olha, vê que eles fazem, olha, tacho de cobre. Nesse cacho de baixo havia, olha só, figuras de bois. Olha, eles fazem pias, cartiçais, mesas, caldeiras, pá, bacia, bases, pias, tachos. Olha só, irmãos, cartiçais, lâmpadas, garfos, bacias, taças, incensários, tudo de ouro puríssimo. Isso nos faz lembrar o quê, irmãos? Lembra lá do livro de Êxodo, Levítico? Por isso que eu não vou explicar em detalhe tudo isso, porque nós já vimos lá nesses livros, que é como era a pia, como era o tacho, como era tudo isso. Como nós só estamos recapitulando, que essa é a proposta do livro, nós não vamos entrar em detalhes. Depois vocês procuram os vídeos e vão vendo aí para vocês, se vocês quiserem recapitular, tá certo? Aí, irmãos, olha só, o interessante, uma curiosidade interessante sobre esse capítulo é o seguinte: como é que eles faziam, por exemplo, a pia, a bacia? Eles pegavam, irmãos, o barro, né, que na verdade era argila tirada do rio, e eles faziam moldes, tá? E aí, nesses moldes, aí depois eles revestiam, né, para servir, né, de um molde mesmo para fazer os objetos. Olha que interessante. Por exemplo, as colunas, algumas coisas assim que eram bem grandes, o que eles faziam? Eles faziam esses moldes e aí, depois que eles faziam, o que eles faziam? Pesavam, por isso que nós sabemos a quantidade, né, o peso, os côvados, as medidas, porque eles tinham todo esse cuidado, porque era tudo feito sob medida, irmãos. Mas algumas coisas eram tão grandes que eles perdiam até a noção da quantidade de côvados, irmãos, de tão grande e de tanto carinho, de tanto capricho que eles fizeram a obra do Senhor, irmãos, igualzinho como foi lá dito lá pelo Moisés. O Davi, ele teve esse cuidado, tá? De deixar tudo especificado, tudo em medidas para que pudesse, então, ser feito de acordo com a vontade do Senhor. Glória a Deus.